Olá pessoal, sou o professor João. Hoje eu vou fazer essa introdução a máquinas térmicas, apresentando para vocês aquela revisão da termodinâmica, certo? Então vamos ao trabalho aqui. Inicialmente eu postei para vocês então esse material aqui, né? Que é uma revisão à termodinâmica aplicada, muito importante na nossa disciplina aí. Esses conceitos, né? Muito importante vocês compreenderem esses conceitos, porque a gente vai ficar abordando esses conceitos durante toda a nossa disciplina, tá? Então aqui tem as grandezas termodinâmicas mais importantes que nós utilizaremos, né? Para falar das máquinas térmicas. Então, temperatura, pressão, sei que muitas delas vocês conhecem, vocês cursaram a disciplina de termodinâmica. Então, por isso, isso é uma revisão, né? E essa revisão ela tem um foco que é de ser aplicada, então, à questão das máquinas térmicas. Então, aí, temperatura, pressão, densidade, né? São todas propriedades de uma determinada substância, um determinado fluido, num determinado momento, né? Um determinado processo, um determinado estado desse processo. Calor específico. Então, aqui, o calor específico de uma substância, né, que é a quantidade de energia para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, 1 grama dessa substância. Tá? Então, essa aqui é uma propriedade específica aí, muito importante aqui no nosso estudo, que é o calor específico. Tá? Então, esse é o conceito dessa propriedade, né? Lembre-se que a propriedade, cada substância, então, vai ter um valor diferente, né? Então, cada substância vai ter um calor específico, né? E esse valor ainda pode sofrer alguma variação, né? De acordo com a pressão, a temperatura, tá? Então, é no momento, tá? Então, a quantidade de energia requerida para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, sendo 1 grama dessa substância, tá? Isso é calor específico. E aí ele pode ser a volume constante, então veja que ele vai sofrer influência do volume, né? Ou da pressão, tá? Então utiliza esses parâmetros que são diferentes, normalmente chamados CV e CP, tá? De acordo com o processo em si. Na termodinâmica, a gente sempre vai falar de processo, né? Porque é sempre de um processo para o outro, de um estado para o outro, né? A gente vai lidar com substâncias, que basicamente são combustíveis, no nosso caso, tá? Das máquinas térmicas, aí, a grosso modo, são combustíveis. Então, essas propriedades aí termodinâmicas são propriedades de um processo termodinâmico que está envolvendo aí uma substância. Essa substância é o combustível, né? Então, no caso, o calor específico desse combustível. Aí, dentro desse processo termodinâmico, depende se ele é a volume constante, se ele é a pressão constante, para a gente usar a propriedade que seja mais adequada aí de um determinado combustível, por exemplo. A entalpia, né? Aí a entalpia é uma forma de energia também. Essa é uma propriedade termodinâmica que é fundamental no cálculo, principalmente no cálculo de variação de calor, né, de um processo para o outro. Então, o calor é a nossa energia. Tá? A energia, aí, a termodinâmica, que o nome termodinâmica quer dizer, então, termo vem de calor, dinâmica vem de mecânica, né, de movimento. Tá? Basicamente é aquela ciência que estuda
a transformação da energia térmica para a energia mecânica, né? Nós temos aí essas duas. E aí eu vou um pouco até mais profundo e falar que para eu ter uma energia térmica, eu preciso ainda de uma energia química, por exemplo, no caso do combustível, né? Através de algumas propriedades que nós vamos ver na parte de combustíveis, vai definir, então, o poder calorífico, por exemplo, que é uma das principais propriedades dos combustíveis para que ele forneça uma determinada quantidade de calor, né? Então, tem um combustível que ele tem essa energia química, né, na forma de poder calorífico. Ou seja, ele tem um potencial de transformar aqueles elementos químicos ali em calor, né? Que é uma forma de energia. E essa máquina térmica, então, vai transformar esse calor que é produzido a partir de uma reação de combustão, e aí a gente vai estudar combustão. Então, a gente começa por combustíveis, depois a gente vai para a combustão. O processo de combustão ele é fundamental e também no entendimento das máquinas térmicas, né? Já que a grande maioria delas trabalha a partir do processo de combustão, ou seja, ela obtém calor a partir da combustão, né? Onde eu tenho essa reação do combustível com um comburente. E aí, então, tendo essa energia térmica, essa máquina ela transforma essa energia térmica em energia mecânica, que aí essa energia mecânica é aquela que eu preciso para movimentar uma máquina, para movimentar um sistema, para propulsão, para geração de energia elétrica, e aí vai. Para movimentar um gerador, uma turbina, né, a gás, uma turbina a vapor. Então, a gente vai estudar essas máquinas, né, essas máquinas térmicas aí, que é turbina a gás, turbina a vapor, e outras máquinas, né, que fazem parte da nossa disciplina aí, tá? Então, a entalpia é essa grandeza termodinâmica aí que é fundamental, ela expressa a energia interna de uma substância. Então, a entalpia é uma propriedade, ela é uma propriedade de uma determinada substância. E é como eu falei, essa substância é quem na nossa disciplina? Essa substância é o combustível mais o comburente, né? Então, para você ter combustão, você não pode ter só um combustível, você precisa de oxigênio, basicamente, tá? Então, o comburente nosso é um oxigênio, tá? Os combustíveis precisam. Os combustíveis, então, eles têm vários elementos químicos ali, né? Principalmente carbono e hidrogênio. São elementos químicos que, combinados ao hidrogênio, vão causar uma reação química, né, exotérmica, que vai, então, liberar calor, né? Vai liberar calor. E aí essa máquina vai utilizar esse calor para transformar esse calor em energia mecânica. Certo? Então, por isso é muito importante quando a gente mede a variação de entropia. Basicamente, você vai ver que a gente vai fazer vários cálculos, porque as máquinas térmicas, eu posso calcular toda a eficiência, né, desses sistemas térmicos a partir da variação de entalpia, porque ela é uma propriedade que indica o quanto que um determinado sistema que contém essa substância, ele absorveu o calor, né, ou ele rejeitou o calor, ou ele forneceu trabalho. Certo? Então, quando eu falar trabalho, é energia mecânica, tá? Absorver calor é quando eu forneço calor para essa máquina. Por exemplo, quando eu forneço a combustão para uma máquina, um motor de combustão interna, por exemplo. Quando eu forneço combustão ali no pistão,
eu estou fornecendo calor para esse motor. Tá? Ele vai utilizar essa energia térmica que eu estou fornecendo, que é o calor, né? Expresso na forma de calor. Como é que eu sei o calor, então? Como é que eu sei qual é a quantidade de calor absorvido? Pela variação de entalpia. Tá? Então, a entalpia inicial era tanto, a entalpia final é tanto. Tá? Então, a partir dessa variação, por isso que fala o conceito aqui, ó. Determinados processos, então nossos processos térmicos estão aqui dentro, a sua variação de entalpia será igual ao calor transferido nesse processo. E aí o calor transferido ele pode ser absorvido pela máquina ou rejeitado pela máquina. Então você observa na prática o que acontece. O motor, por exemplo, combustão interna, que a gente está bem acostumado nos veículos aí. Os motores, você vai ver que ele está sempre quente, né? Está sempre liberando calor. Né? Você pegar o motor em funcionamento, se encostar nele, você vai queimar a mão, porque ele está numa temperatura bem elevada. Precisa, inclusive, de um sistema de arrefecimento para baixar a temperatura, para o sistema funcionar bem, né? Porque os metais podem dilatar e o motor travar, ou fundir até o metal. Então, aquele calor que está sendo produzido ali na combustão, parte dele vira trabalho, parte dele é rejeitado para o sistema, para o meio, né? Ele é rejeitado para externo, para fora do sistema. Então, é quando a gente percebe a máquina térmica está quente, a gente está sentindo aquele calor porque ela está irradiando aquele calor, ou seja, ela está expulsando aquele calor que não foi utilizado para transformar em trabalho, certo? Um calor rejeitado, uma forma de energia. Ok? Então, deem uma lida assim, com calma também, ouçam o vídeo, voltem, né? Tendo dúvida, e podem colocar suas dúvidas também lá no fórum, né? no Google, tá? Que eu vou tentar explicar. Então aí, ó, equilíbrio térmico, lei zero, eu sei que vocês já ouviram falar disso aí, já estudaram isso. O equilíbrio termodinâmico é através da variação de temperatura. Então, toda vez que eu tenho dois corpos, né, em contato em temperaturas diferentes, vocês sabem, né? O calor, que é a forma de energia, vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? E isso a gente pode perceber na variação de temperatura. Né? Então, quando eu tenho temperaturas diferentes, o que eu tenho é um potencial térmico. Ou seja, tendo um potencial térmico, temperaturas diferentes, o calor é uma forma de energia em movimento. Ele vai se deslocar através das moléculas, tá? Então, basicamente, quando eu tenho o calor como uma forma de transmissão de energia, energia em movimento, eu preciso dessa variação de temperatura. A temperatura é uma grandeza que eu posso medir, né? Ela. Aí. Então, aqui, essa é basicamente a lei zero aí da termodinâmica, certo? Mas para que eu tenha uma medição propriamente de calor, o que eu preciso mais? Além da variação de temperatura, vai influenciar essa transmissão de calor, né? A massa, né? Dessa substância, ou seja, eu tenho dois corpos em contato ali em temperaturas diferentes. Não é só a temperatura que vai influenciar na taxa de transmissão de calor, mas também a massa, né? Já que eu tenho o calor em movimento ali, passando de uma molécula a outra. Tá? Mas também não só a massa, mas a capacidade térmica aí, ou o calor específico, que é essa propriedade que a gente viu. Tá? Então, a partir desses três itens aqui, eu tenho como calcular o calor também. Ou seja, a transmissão de energia ali
num determinado processo ou de uma superfície para outra. Então, vocês já viram essa equação, já fizeram cálculos, principalmente de transmissão de calor, se utiliza muito essa equação aí, tá? Que a gente vai usar em alguns momentos também, tá? Então, o calor específico é a propriedade dessa matéria, dessa substância, né? Que nós vimos lá, é a quantidade para elevar a temperatura a 1 grau de uma massa de 1 grama, né? Então, as substâncias vão se comportar diferente aí dentro desse calor específico, certo? Passando. O conceito de gás ideal também é importante. Primeira lei da termodinâmica, a gente utiliza em algum momento, né? Então, essa equação às vezes traz alguns erros grandes, mas ela é usada e pode ser bem aplicada também nas nossas máquinas térmicas aqui. Então, o gás ideal é qualquer substância que vai obedecer essa regra aqui, né? Então, nós sabemos aí, pressão, volume, né, é igual a massa molecular aqui, a constante universal dos gases e a temperatura. Então, qualquer substância que obedecer essa regra vai se enquadrar no gás ideal, né? Não existe exatamente, na prática, um gás ideal, mas vai aproximar, às vezes com alguns erros mais grosseiros. Então, vai ter variação. Por isso que eu falo que, às vezes, tem alguns erros realmente na utilização dessa equação. Quando a gente vai ver caldeiras também, que é uma máquina térmica, né? E somente caldeira trabalha com vapor, né? Então, ela, em algum momento, o vapor vai se comportar como gás ideal, mas... então, essa é a questão do gás ideal. O gás ideal é quanto menor condensação ele tem, ou seja, quanto mais próximo de um gás realmente, sem nenhum nível de água nele, mais ele vai se aproximar, mais vai ter precisão essa equação aqui, essa relação, né? Quanto maior o nível de água, então, por exemplo, no ar comprimido mesmo, né? Mais distante vai ficar dessa relação aqui. Então, isso aqui acontece aí. E é dentro desse conceito da termodinâmica de gás ideal que a gente pode entender aí essas relações com a nossa disciplina aqui e com essa equação que é bem conhecida de vocês aí também. Vocês provavelmente já utilizaram bastante, porque elas são muito utilizadas, tá? A questão da energia interna, né? A primeira lei da termodinâmica, energia interna. Então, isso aqui também é muito importante para o nosso entendimento aqui. Então, aqui o que está dizendo? A variação de energia interna é igual ao calor fornecido para o sistema. É aquela questão que eu falei para vocês da máquina térmica. Então, é sempre bom a gente fazer essa relação da termodinâmica, já que é uma revisão aplicada, né? Eu não estou ministrando termodinâmica, estou ministrando máquinas térmicas. Então, preciso mostrar para vocês que, às vezes, você estudou lá termodinâmica, você achou, pô, isso aqui eu não vou usar nunca mais, isso aqui não serve para mim, não tem utilidade. E aí, aqui você vai ver que é muito importante a disciplina para essa disciplina, né? Tá? Então, ela é pré-requisito, inclusive, né? Tá? Então, dentro das máquinas térmicas, essa primeira lei da termodinâmica aqui fala da energia interna, variação de energia interna pode ser medida de que forma? Aquela questão que eu acabei de falar. Calor fornecido para um determinado equipamento, e aí o motor de combustão interna. Então, na combustão fornece calor. Calor e trabalho são basicamente formas de energia iguais, tá? Você vai entender por que estou falando que elas são iguais. Por isso que elas estão na mesma equação. Como é que você vai
pegar calor e subtrair de trabalho, então esse aqui é calor, né? Aqui é o calor, tá? W é o trabalho. E aqui é a variação de energia interna. Então, como é que você vai subtrair isso aí algebricamente se não fosse a mesma coisa? Então, é a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa. Só que de uma forma, digamos assim, prática, vamos lá, vamos à prática. Como eu falei, o calor é aquela energia térmica ali na combustão, no motor de combustão interna. Então, né? Na queima de uma fornalha, de uma caldeira, por exemplo. Tem ali a queima de um combustível. Então ali está fornecendo calor. Quanto desse calor vai virar trabalho? Entendeu? No caso, o motor de combustão interna, eu acho que ele é bem prático de ser visualizado. As turbinas a gás também, né? As turbinas aeronáuticas aí, que a gente vai estudar. Então é bem prático da gente ver isso, né? Há uma queima ali de um combustível e nessa queima é fornecida uma determinada quantidade de calor. E quanto desse calor está virando trabalho? Pense o seguinte, se 100% desse calor virasse trabalho, essa máquina nem aquecia, você não sentiu o calor dela. O que não acontece em nenhuma máquina térmica, né? Todas as máquinas térmicas, uma característica física predominante é essa. É uma máquina que vai aquecer, né? Ela vai gerar calor ali, quente, precisa de um sistema de arrefecimento, como eu falei. Então, parte desse calor vira trabalho, parte desse calor é dissipado, certo? Então, a variação de energia interna, que diz a primeira lei da dinâmica aí, ela pode ser avaliada pela essa relação entre o calor que a máquina recebeu, que foi fornecido à máquina, e o trabalho que ela realizou. Né? Tá? Então, aí você vai ter quanto que variou a energia interna. Então, veja que a energia interna, ela também é calor. Né? É a energia daquele sistema. Energia interna quer dizer a energia que está dentro de um determinado sistema. Então, a gente usa muito esse termo sistema. Uma máquina térmica é um sistema? É. Uma máquina térmica é um sistema termodinâmico onde nela ocorrem vários processos termodinâmicos. Então, pense nisso. Conceitualmente é isso. A máquina térmica é um sistema onde ocorrem vários processos. Aí a gente vai ver em cada máquina térmica, em cada sistema, quais são os processos que ocorrem ali. Né? Para eu ter o ciclo, chamado ciclo termodinâmico, que vocês provavelmente estudaram os ciclos termodinâmicos na disciplina de termodinâmica. A gente vai abordar novamente esses ciclos aqui de forma aplicada, quando a gente for falar especificamente, então, de cada máquina térmica que está associada a um ciclo termodinâmico. Né? Então, por isso a gente chama essas máquinas de sistemas termodinâmicos que funcionam a partir de um ciclo termodinâmico. Por exemplo, motor de combustão interna do ciclo Otto. Né? O ciclo Otto é um ciclo termodinâmico. O ciclo diesel é um ciclo termodinâmico. O ciclo Brayton das turbinas a gás, né? As turbinas aeronáuticas aí, de propulsão da aviação, ciclo termodinâmico chamado Brayton. Ciclo Rankine, ciclo das turbinas a vapor. Né? Que mais? Então, esses são os principais ciclos aí que nós vamos falar quando nós falarmos dessas máquinas. Então, é aquilo mais uma vez que eu falo. Às vezes você estuda termodinâmica, viu os ciclos lá. Pô, mas o que me serve saber esses ciclos? E a gente vai ver exatamente esses ciclos de forma aplicada, né? O funcionamento prático dessas máquinas. Tá?
Então, aí a entalpia, mais uma vez, né? Vai mostrar aqui as relações entre entalpia, energia interna e trabalho, veja. Uma outra forma de reescrever trabalho. Então, aqui está reescrito várias formas que podem ser analisadas, tá? A entalpia, energia interna, mais PV, que é trabalho. Tá? Então, a equação é a mesma dessa. PV é pressão e volume. Tá? Pressão e volume é trabalho em alguns sistemas termodinâmicos. Variação de entalpia, variação da energia interna, variação de volume, pressão vezes variação de volume. Variação da energia interna, ou de entalpia, desculpa. Entalpia final menos entalpia inicial. Você consegue aqui saber a variação de entalpia de um determinado processo. Então, para a gente conhecer, os cálculos são feitos de um processo para o outro. Então, veja, a máquina é um sistema, ela tem vários processos, eu preciso calcular processo a processo, entender processo a processo o que está acontecendo nas propriedades termodinâmicas. Então, se eu conheço as propriedades termodinâmicas, eu conheço o comportamento do sistema. E uma das principais propriedades termodinâmicas é conhecer o comportamento termodinâmico do sistema é a entalpia. Tá? Essa é a principal propriedade aí para me conhecer. Então, essa variação da entalpia final menos entalpia inicial, entalpia final do processo, depois do processo, antes do processo. Então, essa variação, a entalpia aumentou ou diminuiu, né? Então, a entalpia é diretamente proporcional ao calor, né? Tá? De forma geral aí, a entalpia, ela tem uma forte relação com a absorção, com a rejeição de calor. Tá? Então, quando o sistema absorve calor, quando o sistema rejeita calor, ele absorve, então, quando ele absorve calor, a entalpia aumenta. Quando ele rejeita calor, a entalpia diminui. Certo? Entropia, né? E a segunda lei. Então, a entropia parece uma palavra, não confundam entropia com entalpia, né? Às vezes a gente... São palavras até... soam, às vezes, ao nosso ouvido parecidas, mas não são iguais, não são a mesma coisa. Né? Na verdade, são coisas bem diferentes. Então, essa também é uma propriedade termodinâmica, tá? Estabelecida no âmbito da segunda lei da termodinâmica. Tá? E o que ela traz para nós? A grosso modo, a entropia é um nível de desarranjo desse sistema. Né? Então, de um processo para o outro, se a entropia aumenta, quer dizer que a desorganização do sistema aumentou e o nível de perda dele aumentou. Certo? E como é que eu consigo equacionar isso? Através da variação de calor e temperatura. Aí eu já chamo a atenção para uma coisa. Eu sei que muitas vezes a gente associa diretamente, às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente até imagina que calor e temperatura são a mesma coisa. Mas não é. Tá? Então, principalmente aqui no estudo da termodinâmica, eles não são. Tá? Então, a relação entre a variação de calor e a temperatura, eu consigo a variação de entropia. Certo? Então, calor é uma forma de energia. Tá? Calor não é uma propriedade. Aí, para a gente diferenciar bem, porque temperatura é uma propriedade de uma determinada substância, de uma determinada matéria. Certo? Né? E ela é naquele momento, a temperatura media naquele momento ali. O calor é uma forma de energia. Né? Então, uma das formas de medir essa forma de energia com eficiência
é sabendo a variação da entalpia, que é uma propriedade. Certo? E a partir dessa relação da temperatura com o calor, eu posso também conhecer a entropia, certo? Que é esse... A entropia, ela sempre existe, né? Quando a gente fala dos processos isentrópicos, e aí se fala muito na termodinâmica, né? Um processo isentrópico. É como se a gente dissesse que ele não tem perda, né? Ele é diabático, reversível, ou seja, o sistema é totalmente reversível. Esse sistema, na prática, ele não existe. O sistema isentrópico, na prática, não existe, né? O que acontece é que as perdas podem ser pequenas e, de certo modo, desprezadas, tá? Para cálculos termodinâmicos. E é isso que acontece quando eu gero aquela hipótese de que um determinado processo ele é isentrópico. Quando eu digo que ele é isentrópico, então há uma forte relação aí da temperatura com o calor, certo? Eu posso, através de uma avaliação de temperatura, uma diferença de temperatura, medir o calor? Posso, nós já vimos que pode, né? Lembra daquela equação? Calor é igual massa, calor específico, variação de temperatura? Pronto. Massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? Nesse caso, o que acontece é que é diretamente proporcional a temperatura ao calor. Tá? Então, somente dessa forma que eu posso definir. Às vezes, isso vai gerar alguns erros, né? Algumas variações em relação à realidade. Tá? Mas alguns teóricos criaram essa hipótese de processos isentrópicos e ela é aceita, certo? Para cálculo. Então, quando a gente for... Aí eu estou falando a nível de processo. Por exemplo, tem uma máquina térmica, ela é um sistema. Lembre-se sempre disso. A máquina é um sistema, onde eu tenho vários processos. Por exemplo, do processo 1 para o 2 pode ser isentrópico, mas do 2 para o 3 pode não ser. Né? Então, por exemplo, do 1 para o 2 eu poderia usar a equação massa, calor específico, variação de temperatura. E no outro já pode ser que eu não possa usar. Então, a gente vai encontrar essas questões. Tem máquinas térmicas que eu posso usar determinadas equações. Tem outras que não são adequadas. Tá? Mas isso a gente vai ver dentro de cada... Então, isso aqui é para a gente entender a questão da entropia, né? Que é essas perdas aí no sistema, né? Entropia, segunda lei. Então, aqui, basicamente é a mesma coisa dentro do que nós queremos ver, ó, a variação de entropia, né? Final menos a inicial, ou seja, de um processo 2 para um processo 1, né? Então, vai ser igual, ó, calor 1 para o 2, ou seja, aqui eu já tenho o resultado do calor, né? Tá? Se você observar essa equação aqui, você vai ver exatamente o quê? Se eu passar o T para cá, ele vai multiplicar a diferença de entropia. E isso é exatamente a diferença que está dando para o calor não ser igual à temperatura. Certo? Ou seja, quando eu estou dependendo da entropia aqui, ou seja, todos os processos reais, eles sofrem variação de entropia. Tá? Reais. Alguns processos, teoricamente, nós estudamos como isentrópicos. Então, essa é a relação que você precisa entender e lembrar. Que
A entropia, ela guarda uma forte relação com o calor e a temperatura, né? Aquela questão, quando é isentrópico, ou seja, se aqui no 2 eu tenho o mesmo valor daqui do 1, o que, que vai acontecer? Isso aqui vai ser 0. Se isso aqui for 0, isso aqui também é 0. Tá? Então, aí eu não vou ter variação de entropia, tá? Máquina térmica. Né? Aqui, esse diagrama aqui, ó, exemplifica aquilo que eu falei anteriormente, tá? Calor 1 é o calor que está entrando na máquina, né? O calor 2 é o calor que está saindo na máquina, aquele calor que a gente sente, né? Externamente. E aqui é o trabalho, ou seja, observe que essa seta é maior, né? Para exemplificar que aqui o calor é sempre maior do que aqui, ó. Essa setona aqui é o calor que está entrando. Então tem um nível de calor. Parte desse calor vai virar trabalho, que é o que eu quero. Parte desse calor vai ser rejeitado. Então nenhuma máquina térmica vai transformar 100% do calor Q1 em trabalho. Para que Q2 fosse zero. Nenhuma máquina térmica vai fazer com que Q2 seja zero. A eficiência de uma máquina térmica ela está exatamente nessa questão. Tá? Quanto menor for Q2, quanto maior for W, que é o trabalho, maior a eficiência dessa máquina. Tá? O que eu quero é que esse valor seja o maior possível. Trabalho. O meu objetivo na máquina térmica é esse W aqui, ó, é esse trabalho. Certo? Eu faço tudo aqui no meu sistema para que esse trabalho seja o maior possível. Certo? A grosso modo, a gente está tratando aqui no nível termodinâmico. Tá? Mas as máquinas, elas têm o nível mecânico lá, né, do atrito, isso causa perdas aqui, tá? Mas que nesse caso não estão sendo vistas aqui, tá? Não estão sendo avaliadas nesse momento, não. Porque, né, para que fique didaticamente simplificado. E aí nós temos a máquina de Carnot, né? O teorema de Carnot, exatamente, ele fala sobre isso, né? Que é impossível que uma máquina consiga fornecer trabalho no mesmo nível de calor que ela está recebendo. Tá? É impossível que uma máquina consiga converter 100% do calor em trabalho. Então, aí o Carnot definiu essa equação aí, né? E a gente calcula também a eficiência de uma máquina térmica através dessa equação. Né? Ou seja, ó, lembra aqui, ó, trabalho é o W. Então, isso aqui é o que é o que eu quero. Isso aqui é o que eu estou fornecendo. Pensa num processo lá, né? Um processo industrial. Você fornece insumos, tem um custo ali. Enquanto tipo assim, você fornece insumo, então quanto disso é bom, quanto não é? Tá? Então gera eficiência, né? E é aqui, exatamente aqui, tá? Então veja que aqui sempre o valor vai ser entre 0 e 1, né? 1 seria 100%, né? Seria o caso do W ser igual ao Q. Né? Isso não vai acontecer nunca, né? Tá? Sempre por quê? Sempre eu vou ter Q2 aqui com um valor maior que 0. Sempre Q2 vai ser um valor maior que 0. Tá? Então, QH também é uma nomenclatura usada, que é o calor fornecido ao sistema, né? Aplicado no sistema, às vezes tem várias linguagens aí. Mas é o calor que o sistema está recebendo.
Aí lembra, quando eu falar sistema, lembra do motor de combustão interna. Quando eu falar do calor que está recebendo, pensa na combustão dentro do cilindro ali do motor. Esse é o calor que está recebendo. Certo? Esse calor ele está recebendo como? Da queima do combustível, da combustão ali, nesse poder calorífico que o combustível tem, reagindo ali com o oxigênio, né? Então o motor precisa de ar, o oxigênio tem uma reação. Então quando há essa reação, há o fornecimento de calor. Certo? É isso que você tem que pensar. O calor que está saindo aqui no Q2 é qual? É o calor que está sendo... está deixando o motor quente ali. O motor está ficando quente. Você chega perto do motor, não queima, né? Começa a esquentar a sua pele. Então esse é o calor que está sendo rejeitado, é o Q2. E o trabalho, quem é o trabalho? É o eixo do motor girando ali, ó. Transmitindo para as rodas. Tá? Esse é o trabalho, esse é o que eu quero, né? Na máquina térmica. Então isso pode ser expresso de outras formas também, ó. Pode ser expresso através da temperatura? Pode, né? Também. Tá? Temperatura quente. Aqui a temperatura é maior, né? Ó, não comparem a temperatura dentro da câmara de combustão, na combustão do combustível, com a temperatura que você está sentindo lá no motor, né? O motor chega ali a uns 100 graus, quase 100, né? 80, 90 graus. T2 aqui. Aqui a temperatura é mais de 1000 graus. Tá? Aí chega a 900 ali, às vezes até ultrapassa 1000. O T1 é bem mais alto, o T1 na combustão. Então, não todos, mas em processos isentrópicos, lembrem. Isentrópico, a temperatura é proporcional ao calor. E se é proporcional ao calor, também tem relação com o trabalho. Ó, veja que eu estou dividindo trabalho por calor, então quer dizer que isso é a mesma coisa, né? A unidade é a mesma, pessoal. Essa que é a questão, tá? A gente vai ver. Aí, isso aqui é energia. Trabalho é energia, joule. Calor, energia, joule. Se eu tenho uma taxa, joule por segundo. Então, trabalho, joule por segundo, é uma taxa. Calor, se for absoluto, joule. Se for uma taxa, ou seja, uma taxa no tempo, joule por segundo. Certo? Então, por isso que eu posso fazer essa relação algébrica aqui, porque a unidade é a mesma, né? Então, ó, nesse caso aqui, com a variação de temperatura quente, que é aquela T1, temperatura fria, que é o H. Não, desculpa, ao contrário, tá? TC, que é temperatura cold, né? Fria. Fria, quente aqui embaixo. Aqui é maior, lembra que é maior aqui é menor. E aí eu tenho que subtrair do 1, né? Que é o 100%. Então, esse valor é igual aqui. E aí, isso aqui vai gerar eficiência. Essa letra aqui é eficiência térmica aqui no caso, né? Tá? Pode ser dado também, em função desses calor, ó, calor que entra menos o calor que sai dividido pelo calor que entra. Esse calor que entra é 100%, que é 1. Na temperatura, se o processo não for isentrópico, aí eu posso utilizar a entropia, ó, com a temperatura, né? Variação de temperatura, variação de entropia, porque lembra que se tem entropia, isso tem que influenciar na temperatura para me poder ter a relação da temperatura com o calor, preciso da entropia. Se for zero variação, então, o que nunca é, na prática não é, né? Mas em alguns processos são estudados como isentrópico, como eu falei. Tá? E aqui, se ele for isentrópico, eu nem preciso usar a variação de entropia final menos inicial, não precisa, tá vendo? Né? Fica só essa parte da expressão aqui. Ok? Aqui, para finalizar, então, nessa parte, ó, tem um esquema aqui embaixo, que é interessante, ó. Traduz aquilo que a gente explicou. Veja, combustível, a gente vai estudar combustível. O próximo estudo nosso é sobre combustível.
Eu preciso do combustível para gerar o calor. O combustível é a minha fonte química de energia, certo? Energia química aqui, ó. Aí eu tenho o ar também, né? Então veja que esses dois caras aqui vão fazer o meu fluido de trabalho aqui, né? Eles que vão ser a minha substância, essa combinação aqui. Aqui dentro vai gerar o quê? A combustão. A gente vai ter um módulo aí de combustão. É outro estudo nosso, combustão, tá? A reação de combustão. A partir da combustão eu vou ter o calor, tá? Aí o calor vai fazer o quê? Ele é produzido dentro da máquina térmica. O MT aqui é a máquina térmica, certo? É quando essa máquina recebe o calor. Ela recebeu o calor aqui da combustão. Parte desse calor vira energia mecânica, trabalho. Que a gente vai usar a letra W como trabalho, tá? Ela é energia mecânica. Parte desse calor na máquina térmica vai ser residual, vai ser expulsado da máquina, mas pode ser aproveitado em outros processos, subprocessos, o que é bem comum em sistemas de cogeração, né? Ou seja, a gente utilizar o calor que está sendo gerado, que está sendo rejeitado por uma determinada máquina, para aquecer outros processos, né? Isso é bem comum. Por exemplo, turbinas a gás, elas rejeitam uma quantidade de calor muito alta. Ela tem uma eficiência térmica, na verdade, muito baixa. Então, ou seja, ela recebe um Qzão, um Q1 grande, e ela transforma pouco isso em trabalho. O resto é rejeitado. O Q2 dela também é grande, né? Então, lógico que na aviação não dá para reutilizar, isso é perdido, né? Mas elas são muito utilizadas em usinas de cogeração para aquecer caldeiras, por exemplo. Elas giram o gerador, né, no seu eixo, e o calor que elas rejeitam é direcionado para aquecer uma caldeira de recuperação, por exemplo. E essa caldeira, no caso, seria esse subprocesso aqui, que está utilizando um calor residual da máquina térmica, certo? Pessoal, o vídeo até ficou um pouco longo aí, tá? Mas essa é a nossa aula inicial sobre essa revisão. Próxima aula vou entrar em combustível aí, tá? Então aproveitem o vídeo, coloquem suas dúvidas. Obrigado e até a próxima.